vamos fazer essa flor em tecido. Ela tá faltando uma pétala aqui, mas é de propósito. No final da aula nós vamos concluir, tá? E quando você for fazer algum visual em tecido, primeiro você precisa escolher que tipo de tecido você quer trabalhar. Essa flor, por exemplo, eu escolhi a pelúcia para fazer a parte da aranha, né? Essa flor, de um lado, ela é um visual, ela é uma flor, e do outro lado, ela é uma aranha. Para fazer a aranha, eu escolhi essa pelúcia alta. Ela é uma pelúcia bem macia, bem gostosa ao toque, porque a criança ela gosta de pegar, ela gosta de sentir o visual. Para fazer a parte central da flor, eu fiz também com essa pelúcia alta. E tem essa aqui que atende muito bem, que é velboa, o nome dela é velboa. Ela parece um pelo de animal bem baixinho, tá vendo? Ela dá um aspecto muito gostoso. Você pode fazer também a flor na malha, que fica boa também. A flor aqui, eu fiz ela na malha. Aqui ela é na pelúcia, porém, as perninhas aqui da aranha e a pétala da flor, ela foi feita na malha. Dá pra usar o plush também. Então, assim, eu tô mostrando pra vocês as possibilidades de tecidos. E se você quiser trabalhar essa flor também no tricoline 100% algodão, é possível, tá? Então, eu trouxe aqui algumas opções de tricoline. Lógico que a estampa talvez não vai dar certo pra flor, mas assim, o tecido tricoline 100% algodão, ele também é bom para você fazer a flor. E a malha, se você escolher a malha, escolha a malha fio 30 penteada, porque ela te dá mais mobilidade. Então, se você tiver que passar a linha e puxar, ela não vai rasgar. Então, a malha só fio 30, ela não vai dar para você tanta flexibilidade, né? Mobilidade não, flexibilidade. Essa aqui ela é bem flexível, você pode puxar que ela não vai rasgar. Para você poder passar o molde para o tecido, tem que observar algumas questões. Esse aqui, como eu falei, ele é o plush. É o tecido para fazer macacãozinho de bebê, aqueles macacões que ficam bem fofinhos. Ele é um tecido bem gostoso ao toque. Por que eu vou colocar uma parte marrom e por que eu vou colocar uma parte azul? Porque se você olhar aqui, de um lado é azul, que é o lado da flor, e do outro lado é marrom, porque quando você virar, ele já vai ser a perninha da aranha, tá vendo? Então, sempre que você for colocar para riscar, lá no molde, eu especifiquei bem direitinho. Se você olhar aqui no molde, você vai ver que tá aqui, ó, pata maior da aranha. Então, a pata da aranha, ela sempre vai ser colocada no tecido contra a pétala da flor. Porque de um lado ela precisa ter a cor da aranha e do outro lado ela vai precisar ter a cor da flor. Porque de um lado é aranha, do outro lado é flor. Então, quando você for passar para o tecido, você vai colocar o tecido da aranha e o tecido da flor. Sempre direito com direito. Você vai pegar o direito da pelúcia com o direito do tecido que você escolher para fazer e vai colocar o molde e riscar. Lembrando que se você for usar duas pelúcias, se ele está nesse sentido, você vai pôr a pelúcia no mesmo sentido. Porque se você puser um para um lado e outro para o outro, quando você for alisar, você alisa um e arrepia o outro. E outra coisa importante, se você vai trabalhar com tecido que estica, quando você colocar o molde, um exemplo, as linhas, não sei se é linha ou fibra do tecido que fala, desse tecido, ela é nesse sentido aqui, ó, como se fosse uma carne. Já viu que a carne ela tem a fibra assim? A gente vai cortar um exemplo, o bife, lá você escolhe o sentido da fibra que você quer. O tecido é da mesma forma, só não sei se chama fibra. Então, sempre que você for fazer um tecido que estica, igual esse aqui é a pétala, você não põe a pétala que é atravessada, porque a fibra do tecido tá aqui. Porque senão, quando você encher, ela vai ficar muito mais larga do que o molde é. Então, você vai sempre colocar no sentido da fibra do tecido. E do outro lado, você vai colocar direito com direito, respeitando também o lado que a pelúcia ou que o plush ele penteia e não arrepia, digamos assim.
Colocou direito com direito, olhou a fibra do tecido, olhou o lado que a pelúcia alisa, a pelúcia está alisando para baixo. Então, eu vou colocar para que ela alise da flor para fora. Porque sempre que a gente vai alisar, a gente alisa de dentro para fora. Mas se eu pegar um visual desse aqui, eu vou passar a mão para fora, não vou passar a mão de fora para dentro. Assim é. Então, eu vou colocar como se eu estivesse alisando para fora. Agora, para passar o molde para o tecido, eu aconselho que você use um lápis e não a caneta. Esse lápis que eu comprei aqui, ele é o 8B. Tá dando para enxergar direitinho? Existe o 6B e ele vai afinando conforme os números vão abaixando. Esse foi o mais grosso que eu encontrei. Tem aquele lápis também que usa para riscar madeira, só que eu não acho que a ponta dele solta tão bem como essa aqui. Essa aqui eu acho que é para quem pinta, para artista que desenha, né? Usa esses lápis. Então, o 6B e o 8B é o ideal, porque você vai riscar e depois ele não vai ficar manchando a sua peça do outro lado, tá? Então, sobrepôs, você risca. Riscou, olha, eu passei pro tecido, tá vendo como ficou? Eu sempre aconselho você alfinetar, sempre alfineta, porque às vezes a gente vai costurar e não alfineta e ele acaba fugindo, né? Então depois que você costura, você viu, nossa, esse tecido aqui a costura passou fora. Então alfineta, se você quiser alfinetar mais, eu não costumo alfinetar demais não. Mas alfineta aí do jeito que você achar que vai ficar seguro para que você possa trabalhar. Agora é a hora da costura. Quem está me seguindo aqui, talvez pensou assim, nossa, Vani, mas você vai ensinar um visual em tecido, né? E eu não tenho máquina de costura. Se você não tem máquina de costura, você pode fazer a sua peça normalmente costurando à mão. Existem vários pontos de costura à mão. Nessa peça nós vamos aprender 3 pontos, tá? E para fechar desse jeito aqui, existe o alinhavo, você pode fechar com ponto caseado, que nós vamos aprender o ponto caseado para fazer esse detalhe aqui, ó, tá vendo o acabamento do nariz? É o mesmo que se usa em feltro. Agora eu quero ensinar para vocês um ponto que eu achei super legal, que ele assemelha muito o ponto da máquina e que se você não tiver máquina de costura, você pode usar. Você vai dar um ponto, vai passar a agulha de cima para baixo no tecido. Passou. Feito isso, o que você vai fazer? Ao invés de você pegar aqui, ó, onde o ponto terminou, você vai pegar na metade, deixa eu ver se tá mostrando. Aqui, ó, você vai pegar na metade dele, olha, na metade, tá vendo? Eu não peguei aqui onde ele terminou. O ponto terminou bem aqui. Eu estou pegando na metade dele e vou dar mais um ponto mais ou menos do mesmo tamanho, porque dá aí uns 2 milímetros, né? Dei o ponto aqui, ó, de 2 milímetros. Meu ponto está daqui, aqui. Aí eu vou voltar de novo no meio. Tá vendo, gente, que eu tô pegando no meio dele, eu não tô pegando no final. Eu pego no meio dele e passo mais um ponto aí de uns 2 milímetros. Vem de novo. Olha aqui, ó, na metade dele, tá vendo? Na metade e passo pra frente uns 2 milímetros. Gente, e assim você vai, olha, metade, 2 milímetros, viu? Pego na metade. Por que, Vani, que eu pego na metade? Porque se você fizer isso, quando você virar a sua peça, tá vendo que eu tô fazendo de linha vermelha? Gente, é de propósito, é para você poder ver melhor, tá? Se você fizer isso, ao invés do seu ponto ficar de 2 milímetros, ele vai ficar de 1. Porque você dá um ponto de 2 milímetros, mas depois você pega metade dele e passa uma metade, uma metade. Então, assim, vai ficar muito semelhante ao ponto da máquina de costura. Quando você vira, gente, olha o resultado. Muito semelhante ao ponto da máquina. Então, ele fica muito seguro. A diferença é que a máquina de costura, ela vai te dar mais rapidez, né? Você vai embora, aperta o pezinho lá no pedal e vai embora. Costurou a sua peça, você vai desvirá-la. Virei a peça. Chegou agora a hora do nosso
faço, os visuais que eu produzo, eu busco muito usar um enchimento antialérgico, e esse aqui ele é fibra de silicone. Tem um que ele é 100% silicone, ele é uma delícia de pegar, mas o que eu aconselho você não usar a fibra de silicone 100%, porque ele murcha. Com o tempo, aquela peça sua toda cheia, ela vai murchar, ela vai, né? Então, usa esse aqui, a fibra de silicone, ele parece um bombrilzinho, apesar dele ser macio, mas o aspecto dele é de bombril. Olha aqui pra você ver, ó, ele não é aquelas linhas, ele é tipo um bombril, é o que eu aconselho que você use. Vamos encher a peça. A importância da pelúcia é que você não precisa enchê-la demais, principalmente a pelúcia alta. Quanto menos você enche, mais gostosa ao toque ela fica, só que não pode deixar a peça murcha. Diferente da malha. Aqui, ó. A malha, se eu não encher bem cheinha, ela enche de pregas ao redor. Aqui não tá porque eu joguei enchimento. Só que então, se você for fazer uma peça, deixa eu virar, uma peça na malha, ela vai ficar mais durinha, porque você vai precisar pôr mais enchimento para dar um acabamento melhor. Você fez o que eu fiz aqui, ó. Risquei, escolhi o tecido, coloquei direito com direito, vi a linha do tecido, olhei para que lado a pelúcia e o plush penteia, risquei meu molde, costurei, desvirei e enchi. O que eu fiz para essa pétala da flor e para essa perninha da aranha, você vai replicar para as outras 6. Porque você viu que ela tem 6, mas elas são exatamente iguais. Mas o que eu fiz nessa, você replica para as outras 6. Agora, nós vamos passar para o rostinho da nossa flor. Lá no molde, você vai ver que o rosto da aranha e o rosto da flor, ele é um círculo. Gente, as formas desse molde, ele é muito fácil. Não tem que dar prega, não tem aqueles detalhes que às vezes a gente precisa se atentar. Então, eu cortei um círculo para o rosto da flor e para o miolinho, né? A flor não tem o rosto, para o miolinho, e cortei o círculo para a aranha. Por que eu vou colocar aqui olhinhos, boquinha? Porque como é algo para criança, a flor ela fica mais linda, mais bonitinha com o olho. Você vai fazer um solzinho, você põe o rostinho. Eu acho que é uma forma mais agradável para criança. Quando eu vou costurar, o que eu faço? Eu trouxe aqui uma flor com o rostinho colado, cola quente. Então eu peguei aqui, ó, o círculo do nariz, a boquinha, eu cortei tudo no feltro e colei. É uma opção. Não gosto muito de cola quente para tecido, porque quando você pega um visual em tecido, o que a gente pensa assim, poxa, posso lavar, né? E eu acho que a cola quente, conforme você for lavando, lógico que não é igual uma roupa que você vai lavar quantas vezes no ano. Um visual desse você vai lavar 2, no máximo 3 vezes ao ano, mas mesmo assim, eu acho que a cola quente ela não dá a segurança necessária. Fiz essa aqui, ó, com tinta, isso aqui é tinta, olha. Com tinta, só que ao invés de, fiz com o olhinho aberto, ao invés de colar, eu costurei, tá vendo? Com os olhinhos e o nariz. Eu amo costura. Se você for usar a malha, eu te aconselho a usar essa linha. Essa aqui é da marca Clea, mas existem outras marcas, tá? Eu gosto dessa aqui que ela não mancha quando lava. Tem umas que mancham o tecido. Só que como essa pelúcia é alta, se eu costurar com essa linha fina, ela some no pelo da pelúcia, ela vai desaparecer. Aí eu escolhi essa aqui, ó, que é uma linha é uma lã, na verdade, tá vendo? Ela é uma lã. Aí eu risquei, eu vou pegar meu lápis aqui e vou reforçar o risco para você ver aqui onde eu risquei. Eu geralmente, quando eu vou produzir esse visual para o cliente, eu não gosto muito de riscar porque pode mostrar, mas como aqui é uma aula, né? Olha, a boquinha. Eu já tinha pontuado ela, aqui eu risquei. Então, nós vamos agora fazer. Você vai fazer um nozinho aqui na ponta da linha, da lã, na verdade, é uma lã. Olha aqui, eu vou pôr sobre meu dedo aqui pra você ter uma ideia da espessura. Tem ela mais fina que vai funcionar também. Olha, essa aqui é mais fina que eu selecionei pro olhinho. Então, você vai vir aqui, de baixo pra cima, no cantinho aqui, ó, porque o sorrisinho dela dá essa voltinha. Então, primeiro eu vou fazer essa voltinha aqui. Então, eu vou passar, ó, de baixo pra cima. Vai ser meio duro, porque essa pelúcia, ela é grossa aqui, ó. Diferente dessa, essa é extremamente macia. Como aqui é essa distância,
e eu tenho que fazer uma curvinha, eu vou tentar fazer pontos menores, tá? Aí eu passo de baixo para cima, de cima para baixo. Fez um pontinho. Não puxa demais para sua peça não ficar franzida, tá? Aí, um pontinho. Agora eu vou pegar mais ou menos na mesma distância, de baixo para cima. Então agora eu vou colocar a agulha aqui, ó, onde o outro pontinho terminou. Diferente da costura que eu fiz para fechar a peça, que a costura eu colocava no meio. Esse aqui eu vou colocar exatamente onde ele costurou. Eu vou vir aqui agora, dar o meu terceiro pontinho de baixo para cima, puxo, opa, deu um nozinho aqui, de cima para baixo. Pronto, fiz a parte aqui de cima da boquinha, lá do sorriso, tá vendo? Agora eu vou pegar bem no meio, mas sem furar a lã. Olha aqui, ó. Eu vou pegar nesse ponto do meio, mas sem partir a lã no meio, o pontinho no meio. E vou puxar. E aqui eu vou descer com a mesma técnica, fazendo a flor. Você desce no tecido, dá um pontinho. Olha aqui, eu dei um ponto maior para a gente andar mais rápido. Mas você pode dar o pontinho do tamanho da curvinha lá da boca. Então, vejo aqui mais ou menos a distância certa e dou o pontinho de baixo para cima. Saí lá na frente, venho aqui. Olha, eu vou ensinar a técnica se fosse malha. Se fosse malha, ao invés de você descer aqui onde ele terminou, você ia passar por dentro, ó, e desce lá onde ele terminou. Por quê, meninas? Fazendo isso, quando você puxar o seu ponto, tá vendo que um fica grudadinho no outro? Então, não vai ficar assim um ponto puxando para um lado ou para o outro e abrindo a malha. Ele vai ter entrelaçado. Então, a força que um ponto puser, ele vai pôr no outro, ele não vai pôr no tecido. Então, você pode fazer desse jeito na malha, tá? A pelúcia não tem essa necessidade porque ela não cede tão fácil assim. Meninas, eu vou dar uma aceleradinha aqui, mas o processo segue o mesmo, ó. É isso aqui, ó, até terminar. Feito isso, você vai fazer a mesma técnica para o olho. Esse visual, ele pode ser feito no EVA, ele pode ser feito no feltro, ele pode ser feito de scrapbook, ele pode ser feito assim, tá, sabe? Às vezes você não identifica muito com o tecido, mas você tem essas possibilidades. Feito isso, eu vou parar aqui a boquinha, porque os segredos, as questões dos pontinhos eu já passei. A linha deu assim. Agora, eu vou cortar aqui, porque eu não vou continuar para não ficar embaraçando na linha. Nós vamos passar agora para o narizinho da flor, porque aqui é outro tipo de ponto nesse narizinho, tá?